Bom dia, estamos no pavilhão Doutor Salvador Machado, o nosso palco dos sonhos, e estamos com o nosso campeão João Abreu. João, bom dia, é um prazer Bom ter-te dia. aqui. Como começou a tua aventura no basquete? Começou muito cedo, praticamente à nascença ou até antes. Em minha casa o desporto que se vivia e se respirava era o basquetebol. A minha mãe jogou basquete, a minha tia também, o meu irmão jogava. A minha mãe diz que praticamente com muitos poucos meses já me levava ao pavilhão da Sajonense para ver os jogos da equipa sénior. Um, Portanto, era difícil eu não, não, não estar ligado ao desporto e ao basquetebol em particular. O meu irmão sempre foi uma referência para mim e ainda o é, e portanto eu acompanhava-o para todos os jogos. A possibilidade nos intervalos dos jogos dos séniores na Sajonense, tal e qual como acontece agora no nosso pavilhão, no intervalo poder bater umas bolas, aquele contacto direto com os jogadores séniores, essa ligação que existia, um, criou em mim e despertou em mim o gosto pela modalidade. E depois, como te disse, realmente o meu irmão foi sempre uma referência em termos de basquete para mim, não só, mas em termos de basquete, e eu seguia para todo lado e isso fez com que realmente eu ficasse desde muito cedo ligado ao jogo. O processo da formação é muito importante. O que recordas desses tempos? Quem te marcou? Um, foi como disse, eu mesmo antes de iniciar o meu processo oficialmente no mini basket, eu já tinha um contacto direto e muito próximo com o jogo, na altura na Sajonense, com a equipa onde o meu irmão jogava, com os séniores do clube. Um, já ainda antes de entrar para o mini basket, recordo-me, a minha mãe lembra-se em casa da minha avó, eu recriar situações de jogo. É engraçado porque a minha avó tinha muitos gatos e eu dentro de um quarto colocava os gatos todos, ia buscar toalhas e garrafas de água e tirava os tampos de duas cadeiras e simulava um jogo onde cada gato acabava por ser um atleta e eu dizia que eram os atletas, na altura, os atletas séniores da Sajonense e envolvia-me nisso. Depois, uh, mesmo muito cedo, 4 5 anos, iniciei o meu percurso no mini basquete na Sajonense com os meus primeiros treinadores foi o Rui e a Ação, era um casal que tinham uma ligação também muito próxima à minha família, de convívio, e eles acabaram por desempenhar um papel muito importante porque, para além de manterem a chama do gosto pelo basquete, que sempre tive, começaram realmente a definir regras e orientar-me da forma como o jogo deveria ser jogado, mais numa perspectiva até de competitiva. A partir daí, tanto na Sajanense como depois na passagem para o Oliveirense, tive vários treinadores que realmente me marcaram sempre pela positiva, mesmo quando eu não na altura não via as coisas dessa maneira. E como te dizia, depois já na passagem para a Oliveirense, o coach Henrique Vieira acabou por ter um papel preponderante, porque naquela idade de transição, onde eu dizia que queria ser jogador de basquete e ser profissional do basquete, mas que não sabia como, e ainda em idade de formação e em plena formação, ele foi capaz de realmente de me orientar no sentido certo e eu reconheço-lhe muito valor por aquilo que ele fez por mim. João Abreu registrou 15 épocas ao serviço do Oliveirense. Como é que recordas os primeiros passos dados ao serviço da nossa União? Foi um desafio. Eu venho da Sajanense, de uma equipa de júniores, do meu grupo de amigos, e
e deparo-me numa situação que era a situação onde eu realmente queria estar, porque eu sempre fui muito ambicioso e competitivo, mas foi um choque de realidade, porque começo a integrar um plantel sénior, tinha acabado de fazer 17 anos, com um plantel sénior que era um dos melhores plantéis provavelmente sempre do nosso basquete, uma das melhores equipas do nosso basquete, um dos melhores projetos que existia na altura, tal e qual como agora, passado tantos anos, é uma posição em que nos encontramos agora, e realmente percebo que tinha que melhorar muito. Era aqui que eu queria estar, era nesta posição, mas parecia que realmente não sabia nada. A competição era completamente diferente, e refiro-me à competição diária, e era uma constante, havia uma necessidade constante de superação, e foi muito importante. Esse primeiro ano e esses primeiros meses foram duros, no sentido que, pá, isto afinal eras assim tão bom, mas afinal não o és, e realmente Foi subir de patamar. e foi exatamente subir, não foi um degrau, foram muitos degraus acima, mas foram importantes, porque realmente senti que tinha que melhorar e tinha que trabalhar muito mais para conseguir realmente chegar onde eu queria chegar. E portanto foi um ajustar, foi o sair de um clube, de uma cidade aqui ao lado, mas que pelo menos na altura vivia-se muita rivalidade. Foi para alguns amigos meus e para algumas pessoas, seja na Madeira, difícil perceber, muito embora a diferença era tal, e para quem queria ser jogador de basquete percebia efetivamente que era a decisão que tinha que ser tomada, mas dada essa rivalidade toda que existia, houve muita gente que Não aceitou. não aceitou. Um, e portanto vir criar novos laços, laços que ainda perduram, de amizade, tal e qual como tinha em São João com alguns colegas e amigos. Mas foi um ano, foi aquele meu primeiro ano, foi um ano muito bom, foi um ano excepcional. A carreira do jogador nem sempre tem só altos, tem também muitos baixos. Apesar desses momentos menos bons, menos conseguidos, o que é que te fez mais forte? Consegues destacar um momento que te tenha feito melhor e mais forte enquanto jogador, mas também enquanto pessoa? Felizmente, ao longo da minha carreira, sempre tive momentos altos, momentos de vitórias, de conquistas. Posso dizer que tive muitos, e isso deixa-me tremendamente feliz. No entanto, também, e como dizes bem, é acompanhado, e tive vários momentos difíceis. Os momentos das derrotas, para mim, pessoalmente, eu acho que para todos os atletas, para todos que realmente têm um lado competitivo, são difíceis de gerir. Eu sempre tive muita dificuldade em gerir as derrotas, os jogos menos conseguidos. No entanto, isso foi importante, e isso faz parte, são coisas que fazem parte, e são importantes que existam para que a gestão da frustração inerente às derrotas e esses momentos possa ser feita, e para que depois, no caminho para a vitória, e depois de atingir a vitória, possamos saborear de melhor forma esses momentos. Para mim, os momentos piores que eu tive foram momentos associados a lesões. Neste caso, uma lesão grave que eu tive há uns anos, foi na minha transição, quando terminou aqui o clube, a equipa sénior, na minha transição para o Futebol Clube Porto, tive uma lesão grave, que e da forma como foi colocado o quadro clínico na altura pelos médicos, era que seria impossível, ou que seria um autêntico milagre se eu ser capaz de voltar a jogar basquete, nomeadamente ao nível em que estava habituado a jogar. Esse foi realmente o momento mais difícil, um momento a partir do qual eu tive que começar a encarar e perspectivar as coisas de maneira diferente, e curiosamente foi o momento a partir do qual eu sinto que cresci mais enquanto atleta e enquanto pessoa. Eu realmente depois tive praticamente um ano sem jogar,
a hipótese de deixar de jogar foi uma hipótese que estava realmente em cima da mesa, ou melhor, eu deixei de jogar em determinado momento, durante alguns meses, mas sentia que não estava preparado, até porque na altura isto se calhar verifica-se também noutras profissões, mas acho que no desporto acontece muito, porque nós começamos ligados a uma modalidade, a um desporto desde muito cedo, e quando temos sucesso e depois nos tornamos profissionais, temos 20 anos, mas já estamos há 15 anos ligados a fazer aquilo. E eu tinha alguma dificuldade em dissociar o João Abreu, jogador, do João Abreu, Cidadão comum. sim, a pessoa, o rapaz. E portanto, se eu não fosse jogador de basquete, eu sentia que não era Sentias-te algo perdido. assim. Sentia que não era realmente nada. E que é tremendamente errado. É uma perspectiva errada e é aquilo que eu te digo, é dificuldade em dissociar os papéis que nós temos na sociedade. E, portanto, esses meses onde eu supostamente deixei de jogar foram um descalabro. E, portanto, eu não me sentia preparado, então fizemos tudo em família para poder voltar. Fomos bater à porta de todos os médicos até encontrar algum que realmente acreditava que era possível, e depois foi iniciar um processo de regresso, e processo esse que se manteve até agora, porque a verdade é que o meu problema, e que me condicionou muito depois até enquanto jogador profissional, na negociação de contratos e tudo mais, porque realmente depois ficou-se com a ideia que eu não conseguia, muito depois de eu mostrar que conseguia e curiosamente ganhar tudo depois dessa lesão. Foi um processo difícil, mas que realmente fez-me crescer. Fez-me crescer como jogador, porque eu tive que alterar e fui alterando ao longo dos anos, porque o meu problema era um problema que com o passar do tempo e com o desgaste, naturalmente, que ia-me condicionando cada vez mais, mas eu fui capaz ao longo do tempo, por necessidade mesmo, de alterar aspectos do meu jogo que me possibilitassem manter a um nível desejado e ser competitivo e estar bem. E depois como homem, a questão da superação, eu realmente vivo para transformar momentos maus em momentos bons. É uma coisa que não é só minha, eu acho que é uma coisa de família, e é mesmo quando eu animicamente vou-me abaixo, há sempre quem por trás me dá aquele suporte, e portanto esse momento foi o momento mais negro, e a partir do qual depois desportivamente fiz a carreira que fiz, já depois disso tudo. Uma grande batalha ganha, sem dúvida. Foi, sim. Tantos anos no Oliveirense, conviveste com muitos jogadores no balneário. Como é que descreves ao longo destes anos o ambiente vivido no balneário? Não foi sempre, não era sempre o mesmo. Portanto, o balneário é feito são de diferentes personalidades, diferentes formas de estar, diferentes formas de perspectivar a realidade, o jogo, com jogadores com diferentes objetivos, sendo que o objetivo comum, que é o sucesso comum, o sucesso coletivo, deveria ser sempre a linha orientadora, o barómetro daquilo que nós todos estamos a fazer e para o qual, mas às vezes não é exatamente assim. Depois, logicamente, que o contexto dita muita coisa. É diferente o contexto de uma equipa que está a jogar CNB2 com um conjunto de jogadores que é um grupo de amigos que sempre o foi desde muito cedo, para uma equipa profissional, totalmente profissional, com jogadores de toda a parte do mundo, alguns dos quais que só se conheceram nesse ano, e portanto os níveis de confiança são muito menores inicialmente, e portanto logicamente que o ambiente em si é diferente. Ao longo dos últimos 9 anos, que esta segunda vaga, esta minha segunda presença no clube,
É como te disse, passámos inicialmente por um grupo de amigos, CNB2, CNB1, já na Pro Liga também, era um grupo de amigos, portanto era muito mais fácil gerir o que fosse. E depois, à medida que fomos subindo e do ponto de vista competitivo, fomos por necessidade competitiva introduzindo jogadores novos que não conheciam a realidade do clube, que não conheciam a maioria dos atletas, que não conheciam a cidade e, portanto, foi difícil inicialmente manter-nos ali um ambiente focado para aquilo que era o bem comum, mas que sempre existiu, de uma maneira ou de outra, nunca tivemos grandes problemas. E também fomos aprimorando aquilo que era a nossa forma de estar, dos jogadores mais experientes e mais velhos no clube, no sentido de poder proporcionar aos outros a confiança necessária para que eles realmente se sentissem bem dentro do grupo, dentro da cidade, dentro do clube e pudessem dar aquilo que melhor sabem dentro de campo. O último ano foi um ano excepcional nesse sentido, porque realmente os jogadores novos que chegaram foram muito bem integrados. Grande parte do nosso sucesso é isto, porque se nós, do ponto de vista das condições, ainda estamos muito distantes de um Porto e do Benfica, o nosso grupo, a coesão do grupo, a forma de estar dos jogadores dentro do balneário era tão boa que realmente depois isso passava para o balneário. O coach Henrique Vieira dizia-me que não era preciso nós darmos-nos todos bem para para ganharmos, mas se o conseguíssemos fazer estávamos um passo à frente, já dávamos um passo à frente. E nós realmente dávamos todos realmente muito bem, mesmo nos momentos de adversidade, com tantos egos e em formas de estar diferente, fomos capazes de manter as coisas praticamente sempre ao mesmo nível, sem haver grandes discrepâncias entre os jogadores do que o eu e a equipa. E portanto foi fundamental esta época e nem sempre tivemos isso ao longo de todas as épocas. Logicamente, depois os resultados também ajudam porque a frustração, como falámos inicialmente, inerente às derrotas, frustração sobre frustração, derrota sobre derrota, acaba por ser difícil. Mas também é nessas alturas que se vêem os jogadores que temos, a liderança que existe. Eu próprio sinto que esse foi um dos aspectos que tive de trabalhar. Eu sempre me senti um líder, de uma maneira ou de outra, porque existem formas de liderar diferentes, mas a verdade é que ao longo dos anos eu fui também ganhando alguma experiência na forma como haveria de movimentar dentro de um grupo, a forma de estar, o que dizer, porque realmente nós somos todos muito diferentes e muito embora tenhamos o mesmo objetivo, é necessário falar com as pessoas de forma diferente, adequar a forma como falamos e fazer ver que realmente isto é o nosso objetivo comum, mas é preciso chegar lá de maneira diferente, porque às vezes o clique na cabeça dos jogadores faz-se realmente de forma diferente, e isso também eu fui ganhando com a experiência, a forma como trabalhar junto com os jogadores, tendo provado sempre uma coisa, que era a confiança. Eu consigo ser muito filho da mãe, pá, eu jogo para ganhar e sou muito competitivo. Portanto, incuto sempre aquela questão da responsabilidade. Nós estamos aqui para ganhar e este é o nosso trabalho. Mas depois também tenho que saber gerir que as coisas também não. Porque depois há um dia mau, há uma situação fora do campo, há uma situação familiar que interfere e eu também tenho que perceber e tenho que ter a sensibilidade de como ajustar, de como chegar a eles, tendo provado sempre a questão da confiança. Eu não vou
há quem o faça, eu não o faço. Com isso posso perder um ou outro, mas acho que de uma forma geral vou ganhar o balneário e vou ganhar a equipa, que é a questão da confiança e de não vou enganar ninguém. Por muito que te custe, se tens alguma coisa entre os dentes, eu vou-te dizer que tens alguma coisa entre os dentes. Posso é ter que ajustar a forma de o fazer. Não é? Não vou fazer se calhar à frente de toda a gente, se calhar vou ter que, antes de dizer que tens alguma coisa entre os dentes, se calhar vou ter que te passar a mão no ombro e dizer que tens o teu cabelo muito bem penteado hoje, coisas desse género. Mas isto faz parte. E isto foi ao longo do tempo, com diferentes jogadores e diferentes balneários, diferentes capitães, muitos bons capitães que eu tive. Fui aprendendo a fazer isso e sinto realmente que foi fundamental e eu acho que vai continuar a ser com outras pessoas. João, a época 2017-2018 foi a mais especial e a mais saborosa. Uh, foi, foi. Uh, sabes que a atribuição de significado também tem muito a ver com o contexto e com aquilo que tu estás a passar ou as coisas que aconteceram durante esse ano ou que aconteceram antes e que influenciaram esse ano. Em primeiro de tudo foi a mais especial porque foi o ano em que conseguimos algo inédito, algo que realmente nunca tinha sido conseguido feito no clube e que já se tentava há muito tempo. Tendo passado por aqueles primeiros anos, aqueles meus primeiros anos em Oliveira, onde realmente havia a expectativa e onde realmente se chegou muito perto de ganhar, onde se ganhou tudo menos o campeonato, onde foi 3 vezes consecutivas à final e perdeu-se, onde no último ano, depois de se perder 2 jogos em casa, vai-se buscar dois jogos à PT e depois perde-se a Negra em Oliveira. Realmente foi algo que deixou marca em Oliveira, nos oliveirenses, e havia a vontade ou a certeza que mais cedo ou mais tarde e aquilo ia acontecer. E para mim foi muito especial e foi um orgulho porque realmente pude fazer parte dessa equipa que conseguiu esse objetivo. Depois, e mais uma vez, como já falámos anteriormente, foi uma época para mim muito difícil. Foi uma época marcada por uma lesão também que pôs em risco a minha continuidade desta época, mais ou menos a partir de março, e da forma como, mais uma vez, as coisas me foram postas em termos do quadro clínico, era que a solução viável para fazer face ao problema que eu tinha era fazer a cirurgia e terminar a época. Na altura, se deixou-me angustiado e eu realmente porque percebia, primeiro, que estaria nos momentos finais da minha carreira e porque percebia pela dinâmica com que a equipa estava a jogar, pela competição com as outras equipas, sentia que havia possibilidade real de podermos chegar a algum lado e ganhar alguma coisa realmente. E coloquei-me numa posição, ok, o que é que eu vou poder fazer, o que é que podemos fazer com os médicos, o que é possível fazer para que a época não termine aqui e eu consiga me manter no ativo para poder ajudar a equipa. Em determinado momento a ideia seria, porque as coisas estavam realmente negras, por assim dizer, seria-se eu manter-me ativo para poder ajudar nos treinos e treinar, ajudar a treinar, a estar na equipa, porque realmente sentíamos que era importante eu estar presente, tanto do ponto de vista das dinâmicas da equipa, como a minha presença física e dentro de campo e dentro do balneário diário. Logicamente que depois a coisa do ponto de vista físico melhorou um bocado, que possibilitou que eu também pudesse continuar a jogar, mas foram momentos também de muita frustração. Primeiro,
porque me fez voltar a uma altura da minha vida enquanto jogador que presença de dor diária. Presença de dor diária. E foram meses assim. Dor sempre. E que já me tinha acontecido vários anos antes. E eu tinha jurado para mim mesmo, caso voltasse a acontecer isso, que não ia permitir que isso acontecesse. E pronto. Mas a minha competitividade e também de facto senti que podia ganhar algo fez com que, ok, vamos pelo menos tentar. Mas isso até foi o menos. Porque a percepção da dor e essa gestão, depois, a partir de determinado momento, até foi o menos difícil. Depois é a frustração, porque de perceber que eu sentia que perdi, do ponto de vista motor, determinado tipo de características, que achava que eram difíceis de perder assim de um momento para o outro, e que me impossibilitavam de ser o jogador que eu era, em 50%. Eu sentia-me tremendamente limitado, porque realmente via soluções em campo e fazia determinado tipo de leituras e o meu corpo não respondia. Não respondia, portanto eu depois tinha que fazer um overthinking e estar constantemente a pensar em diferentes tipos de soluções que eu pudesse assumir e que o meu corpo pudesse reagir a essas decisões que eu fazia. Isso deixava-me frustrado ao final do dia porque realmente era esgotante. Mas depois, realmente, o termos sido capazes de vencer parece que Tudo isso foi posto nas costas. foi posto para trás e ok, valeu a pena e vale a pena saber que estou ali a colocar a minha saúde em risco e eu, sendo também da área, tenho perfeita noção do que é que estava a fazer e da decisão que eu tinha tomado, mas era algo que eu realmente ambicionava. Eu já tinha sido campeão do Ovarense no último ano da Liga Profissional de Basquetebol. Também vinha de um ano sem jogar, da tal lesão grave que tinha tido e, portanto, o contexto aí também tornou esse momento muito saboroso mas aqui foi no meu clube, aqui foi realmente com os meus e tornou as coisas ainda mais especiais e, portanto, por esses dois motivos que estão ligados, porque se depois não tivéssemos ganho a derrota também acredito que ia ser 30 mil vezes pior em termos de sensação, mas tornaram realmente um ano muito especial e provavelmente a vitória mais especial da minha carreira. Tantos anos no basquetebol, muitas memórias, muitos momentos vividos, mas consegues destacar uma memória, um momento que te marque para sempre? Olha, eu disse que eu sempre quis ser jogador de basquete. Eu não me via a fazer outra coisa e fui um privilegiado porque realmente consegui fazer do basquete a minha profissão durante 17 anos. Recordo-me numa daquelas finais contra a PT, provavelmente a última, foi a 2003, neste pavilhão, com o pavilhão completamente cheio, de ter numa derrota, que foi naquela negra, e com o apoio do público todo e no pós-jogo, e numa fase onde eu já era jogador profissional de basquete, mas estava naquele limbo, ok, será isto? Vamos fazer outras coisas, do ponto de vista académico as coisas ainda estavam também ainda na altura a mexer, vamos assumir outra coisa, e naquele momento, não sei porque eu lembro perfeitamente de pensar para mim mesmo, não, é isto que eu quero fazer. É isto que eu quero fazer da minha vida e a ganhar. E a ganhar é o que eu quero. E depois, logicamente, quando ganhámos este ano lá no último jogo no Porto, porque realmente já numa fase diferente, como te digo, mas num contexto diferente, já me vem à memória todo o percurso, não só desta época, aquilo que passei, como foi, mas para trás.
não é? Tenho 35 anos, são 30 anos ligados ao jogo e 30 anos a competir, porque praticamente desde que nasci que estou ligado ao jogo. E vem tudo para trás, diz, realmente. Parece que foi uma linha traçada. Sim, e eu na altura pensei, se calhar isto realmente não há de ser melhor do que isto. Eu acredito que há sempre espaço para melhorar e tornar as coisas melhores e mais saborosas. Mas para mim, naquele momento, quando acabou o jogo, a emoção era tanta que realmente foi especial. A gente da Oliveira das Meias sempre apoiou muito o basquete. Sentiste esse apoio ao longo da época, a tarja que temos aqui atrás de nós, o apoio nas finais? O que é que tens a dizer sobre esse apoio? Sobre a É, gente da Oliveira das Meias? é aquilo que eu te digo, é de facto uma cidade ligada ao conselho, ligada ao desporto, muito ligada ao basquete. É verdade que durante alguns anos, isso também é fruto das circunstâncias, do facto de ter terminado a equipa sénior, na altura em 2005. Parece que as pessoas se desligaram um bocado. É verdade que nós agora no final tivemos um apoio realmente transcendente, um apoio que eu sabia que era possível ter, porque eu já tinha passado por esse tipo de apoio em circunstâncias e em alturas no passado. E tivemos esse apoio, logicamente, pelos resultados que tivemos. Mas a verdade é que também eu passei por jogar aqui CNB2 e CNB1, onde o pavilhão não estava nada assim composto, mas as pessoas continuavam a apoiar e continuavam a falar na cidade, pela cidade, pelo basquete. E portanto é um público conhecedor que torna as coisas para nós maior responsabilidade, primeiro, mas muito melhores. Porque sendo um público conhecedor, tem noção do que é que está a acontecer dentro de campo e como está a acontecer. Mas depois a tal questão da responsabilidade vão cobrar porque realmente conhecem o jogo. Mas isso é importante para nós. E depois é um público afetuoso, portanto, que realmente nos apoia quando nos tem que apoiar, nos momentos bons e nos momentos maus. Não é uma coisa que não é, nem sempre é visível, mas que existe. Que existe. Portanto, e eu só espero que cada vez mais o possam continuar a fazer, porque realmente eu sempre disse isto, não foi só desta época, sempre disse isto no passado. Isto é um jogo e é entretenimento para as pessoas que estão aqui, mas as coisas lá dentro nem sempre nos correm bem e existem muitos momentos do jogo em que realmente as adversidades são tais que animicamente há quebras e se nós sentirmos uma energia que vem do lado de cá para dentro do campo, nós somos capazes de nos superar. E eu acredito muito nesse tipo de coisas. E é como te digo, acredito muito na separação e na necessidade de irmos buscar motivação a tudo e mais alguma coisa. E o público da Oliveira das Meias ajuda-nos e ajudou-nos sempre muito nisso. E também é um ponto importante e chave no sucesso que nós tivemos este ano. Vamos continuar a ver o João Abreu do basquetebol, do mundo do basquetebol, no futuro? Sim, eu espero que sim. Logicamente não no papel de jogador, muito embora eu realmente, se pudesse, eu jogava Até não dar mais. até realmente não dar mais, ou até dado é o gosto que eu tenho pelo jogo, por jogar, pela competição. Mas como jogador, realmente acho que é o momento certo para colocar o ponto final. Mas depois tenho interesse, acho que o clube também o tem, vamos ver se são reunidas as condições para que isso aconteça, de poder manter ligado ao clube. Eu para além do jogo de basquete, ao longo deste percurso, e é uma das coisas que também valorizo muito e, e, e foi o Oliveirense também que me permitiu, nestes 9 anos,
consegui fazer foi conciliar o basquete e jogador profissional de basquete com a, a parte académica, e eu licenciei-me em Psicologia e depois licenciei-me em Fisioterapia, portanto eu sou fisioterapeuta. A ideia será agora investir cada vez mais nessa área, na área da fisioterapia, tendo a valência da psicologia também no meu conjunto de competências. Preferência na área do desporto, é isso que eu realmente quero fazer, e de preferência no basquetebol, ligado a este clube. Acho que o clube deve, agora que com este sucesso todo, e se nós nos queremos realmente aproximar daquilo que são os melhores, nós somos um grande, mas daqueles clubes que conseguem providenciar condições e estrutura para que o sucesso desportivo não seja um ato isolado. O nosso clube tem condições e deve dar passos nesse sentido. E, portanto, eu, enquanto fisioterapeuta, a que me proponho, e se o clube assim o entender, é de manter-me ligado e poder providenciar condições para que os jogadores realmente estejam o mais confortáveis possível para se preocuparem única e exclusivamente com aquilo que se devem preocupar, que é jogar basquete. Vamos ver. Era algo que eu realmente queria e algo que eu que ambiciono. Julgo que o clube também tem interesse nisso. Vamos ver se realmente são criadas as condições para que isso aconteça. Para terminar, João, uma mensagem para todos os adeptos da Oliveirense. Em primeiro lugar, agradecer a forma como fui recebido nesta terra, com a forma como fui recebido neste clube. Não é fácil para um miúdo de um clube rival, de uma cidade rival, porque esta era a cultura que se vivia, pelo menos quando eu fui crescendo e naquela altura. Chegar a Oliveira e ser recebido da forma como foi recebido. Sempre me apoiaram nos bons e nos maus momentos. Eu, pelo menos, senti sempre esse apoio. Isso deixou-me confortável e confiante para poder me dedicar e tornar-me um jogador de basquete profissional. Isso também me deixou confortável e confiante ao ponto de poder ter sucesso desportivo. E, portanto, agradecer a toda a gente, às pessoas que realmente se mantiveram fiéis ao clube e que me ajudaram em todos os momentos da minha passagem por este clube. Eu costumo dizer que, e não escondo ninguém, que sou natural de São João da Madeira e vivo em São João da Madeira, mas eu sinto-me oliveirense. E eu sinto-me assim, não tem a ver exatamente pela ligação que eu estabeleci com as pessoas e com o clube, e essa ligação foi de tal forma forte que me permite hoje dizer este tipo de coisas, que não é fácil dizer, e que eu não tenho a mínima dúvida também que leva muita gente que também me é muito próxima a ficar, inclusive, se calhar chateada com isso, mas é o que eu sinto, portanto não escondo nada em relação a isso. E depois, em relação ao futuro e ao público de Oliveirense e aos oliveirenses, é que para continuarem a aparecer e apoiar o basquete. O basquete e não só. Eu acho que Oliveira das Meias é uma cidade que tem dimensão suficiente para albergar todo o tipo de modalidades. Eu sou muito apologista da atividade física, a prática da atividade física e do desporto, e há espaço para todos. E eu espero é que os oliveirenses continuem a apoiar o desporto. Logicamente que a minha ligação pelo basquete faz com que peça para que continuem a apoiar o basquete. Não só a equipa sénior. Tivemos este sucesso todo na equipa sénior, este sucesso esportivo. Também temos que saber capitalizar este sucesso na equipa sénior para poder criar cada vez melhores condições na formação. O basquete foi um veículo para mim, possibilitou-me chegar onde se calhar eu nunca pensei chegar.
portanto, o apoiar o basquete e apoiar a equipa sénior e apoiar a formação é estar a criar condições, e as condições não são exclusivamente financeiras, para que os nossos miúdos possam, ao mesmo tempo que praticam uma modalidade, que é uma modalidade que eu gosto e que todos nós gostamos, se façam homens e mulheres e sejam integrados na sociedade da melhor forma possível. Portanto, é isso. Essa é a minha mensagem, é continuarem a apoiar o desporto, a apoiar o basquetebol, venham aos jogos séniores, mas também continuem a apoiar os jogos dos miúdos. E vamos nos vendo por aí, com certeza. João, muito obrigado. Obrigado, eu. Máximas felicidades no futuro. Obrigado. Quanto a vocês, já sabem, continuem a acompanhar o Oliveirense Basquetebol em todas as redes sociais. Até uma próxima.